Novo absurdo vem à tona no São Paulo. Vamos falar muito aí sobre a derrota vexatória do São Paulo aí para o Red Bull Bragantino. Entrevista coletiva do Crespo, garantindo aí, confirmando que fica pro ano que vem. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Vamos embora aí, né? Sem gracinha, que não tem motivo para ter gracinha. Derrota do São Paulo para o Bragantino. 1-0 na Vila Belmiro, né, rapaziada? E tipo assim, um negócio assim lastimável, né? Tipo assim, tudo de ruim aconteceu no jogo. É aquele tipo de jogo que tu pode pegar ele, botar no lixo, porque tu não tira ali uma vírgula, um ponto positivo do jogo. Não tem nada, nada. Ah, não, mas é que o Crespo mudou isso, ah, não é que tá o jogador... Nada. Tudo foi um lixo, né? Tudo foi um lixo aí. E é impressionante como o São Paulo, cara, é o time mais bipolar da Série A, né? Vai jogar contra o Flamengo, brigando pelo título, né? Flamengo finalista de Libertadores. Um dos melhores times, se não for o melhor time aí do Brasil e da América. Aí faz um jogo de igual para igual, porque foi um jogo de igual para igual, um jogo equilibrado, né? Empatamos o jogo lá no segundo tempo, tivemos chance de fazer o terceiro e ganhar o jogo, né? Fizemos um jogo competitivo, digno, né? Infelizmente não ganhamos, mas foi um jogo de igual para igual. Aí vai enfrentar esse timeco aí do Bragantino e os caras fazem o que fizeram ontem. Entendeu? É o time mais bipolar da Série A. Só que nos surpreende, né? Quem acompanha o São Paulo aí, né? Todos os jogos, a maioria deles, sabe como funciona esse elenco do São Paulo. Não só esse, mas dos últimos anos aí também. Existe uma palavrinha mágica no futebol, né, que ela explica muita coisa. Muitas vezes as pessoas falam que inventa coisa ou não sabe, mas tem uma palavrinha mágica no futebol que ela explica muita coisa e explica o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Existe uma palavrinha mágica chamada mobilização, que o São Paulo teve contra o Vasco, São Paulo teve contra o Bahia, São Paulo teve contra o Flamengo. Ontem não teve. Zero mobilização, um time desligado, um time lento, desatento, entendeu? Zero intensidade, o time super passivo, zero senso de urgência, né? Engraçado que é assim, né? Toma o gol, aí tomou o gol, agora vamos todo mundo para ataque, vamos acelerar, né? Quando tá o 0-0, todo mundo ali na paz, na tranquilidade, 0-0, empurrando com a barriga, né? Sem aquele senso de urgência para poder vencer a partida. Entendeu? E é mobilização que não teve, entendeu? É óbvio que a gente vai falar aqui dos outros problemas que o São Paulo tem, né? Mas ontem faltou mobilização e não teve. Ah, Gabriel, foi falta de vontade? Cara, eu nem acho que é falta de vontade, né? Como a rapaziada fala. A questão, cara, é não tratar. Mobilização é o quê? É você não tratar o jogo com a seriedade que ele deve ser tratado, entendeu? Aí eu nem tô falando sobre jogar bem ou sobre jogar mal. Olha a postura dos jogadores do São Paulo no jogo contra o Flamengo e olha a postura dos jogadores do São Paulo contra o Bragantino. Esquece desempenho, tô falando de postura. Olha como o São Paulo tratou o jogo, cara, contra o Flamengo. Como uma final, com muita seriedade, mobilizado, o time ligado nos 220, sabendo da importância daquela partida. E ontem, irmão, foi ao contrário. Entrou achando que ia ganhar na hora que quiser, né? O Bragantino jogou melhor que o São Paulo e mereceu vencer. Entendeu? Então, cara, é complicado, né? É complicado, acho que isso não é nem falta de vontade. Os caras jogaram de sacanagem, não acredito que jogaram de sacanagem. Agora, que não teve mobilização, tá na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. Mobilização teve zero, nenhuma. Entraram achando que era um jogo de Paulistão, né? Enfrentar o time aí da Série C do Paulistão, né? Hora que quiser aqui, a gente acelera e faz o gol. Foi isso que aconteceu ontem. Entendeu? Foi isso que aconteceu ontem. Complicado, né, cara? Complicado. Aí tem 1 milhão de problemas, tem um monte de jogador machucado, né? Já perdemos o Marcos Antônio e o Pablo Maia, né? Do jogo do Flamengo pro jogo de ontem, perdemos os dois, né? Na porra desse açougue aí que é o São Paulo, que todo mundo se machuca nessa porcaria. Todo mundo se machuca, cara. Todo jogo tem uma quantidade bizarra de jogador machucado, os caras fazem falta. Eu tinha até esquecido como é que era o time do São Paulo sem o Marcos Antônio. É aquela porcaria que a gente viu em campo ontem. Entendeu? Aí vai e põe a porra do jogo também no raio dessa Vila Belmiro. Nada contra a Vila Belmiro, tá? Mas tiraram o jogo do Morumbi. Aí, Casares, 2 jogos na Vila, 1 ponto conquistado. Satisfeito?
Empatou com o Flamengo e perdeu o Bragantino. 6 pontos disputados na Vila, 2 jogos, o time conseguiu 1 ponto. Um miserável ponto na Vila Belmiro. Satisfeito, Casares, aí? Deve estar satisfeito, né? Deve estar satisfeito com isso aí. Cara, simplesmente inacreditável, mano. Tipo assim, bizarro, velho. Bizarro, tipo assim. Sobre o jogo, né? É isso. Faltou mobilização, não teve mobilização, não teve intensidade, não teve senso de urgência. Sobre o jogo é isso, não tem muito o que falar. Né? Porque de conteúdo do jogo, teve zero. O time mal criou, mal finalizou no gol, mal criou chance. Tipo assim, como eu falei, é um tipo de jogo que você não tira nada de positivo. O próximo jogo, quem tira de positivo dessa equipe próxima? Nada. Nada. É pegar tudo que vocês fizeram contra o Bragantino e fazer diferente no próximo. Porque a gente não tira nada de bom desse jogo pra seguir adiante, daqui pra frente. Nada. Entendeu? Nada. Complicado, né, rapaziada? Muito complicado. Muito complicado mesmo. É um time todo remendado. Né, cara? Pô, cara, mano, assim... Time todo remendado, os melhores jogadores de São Paulo fora, aí o time já entra em campo achando que vai ganhar a hora que quiser. Aí, irmão, o resultado não é outro, né? Uma atuação bizarra, lamentável. E perde o jogo da forma que perdeu. Entendeu? Quer uma informação pra vocês? Tá aí, ó. Bragantino não venceu um jogo como visitante há 4 meses. Tá bom ou não? 4 meses sem ganhar um jogo fora de casa. Voltou a ganhar ontem. Nos últimos 10 jogos fora, o Bragantino perdeu 9. Complicado, muito complicado aí essa situação, né? Agora, rapaz, uma coisa que me chamou a atenção quando foi o seguinte, quem fez o pênalti foi o Enzo Dias, né? O Enzo Dias agora, rapaz, ele... agora que parece que ele quer bater recorde de pênalti, né? Porque a quantidade de pênalti que ele já fez nesse ano é coisa de maluco, entendeu? É coisa de maluco, cara. É inacreditável a quantidade de pênalti que ele fez. Olha só isso aqui. Enzo Dias é o jogador da Série A que cometeu mais pênaltis na temporada. Ele cometeu 4 pênaltis no Brasileirão e 1 na Libertadores. O cara tem 5 pênaltis cometidos na temporada. E olha que não acabou ainda, né? A temporada estamos no final, mas não acabou ainda. O cara cometeu 5 pênaltis no ano. Nenhum jogador da Série A fez isso. Só o Enzo Dias. Ele corre, se dedica, se mata em campo, briga por toda a bola. Isso aí não tem o que falar dele. Agora, às vezes ele passa, às vezes não, algumas vezes, né? Ou muitas, né? Pela quantidade de pênalti que ele fez, ele exagera, é afobado, entendeu? Eu acho que aquele cruzamento do John na área, eu acho que nem ia chegar perto do jogador do Bragantino. Então, eu acho que a bola foi muito alta, né? Aí o cara chega todo afobado empurrando o jogador do Bragantino. É inacreditável, né, cara? Como ele é afobado, desesperado, entendeu? Aí é aquele negócio, né, cara? Você confunde a vontade, a dedicação, a raça, que vira, muitas atitudes dessas viram atitudes burras pelos pênaltis que são cometidos. Entendeu? Como eu falei, eu acho que a bola, cara, foi até alto, o cruzamento acho que foi até alto demais pro jogador do Bragantino. Acho que ele nem ia conseguir cabecear. Até porque o Enzo Dias também estava ali em cima dele. Né? Aí o cara é afobado, desesperado, né? Confunde vontade aí com vontade, raça, com decisões assim, burras, né, cara? Desculpa falar, mas é isso. Entendeu? Aí tá aí, ó. 5 pênaltis na temporada. 4 no Brasileiro e 1 na Libertadores. Impressionante, né, cara? Impressionante. Aí o senhor Enzo Dias. Acho que ele deve estar querendo bater algum recorde, porque não é possível, né? Não é possível um negócio desse aí, entendeu? É complicado, né, cara? Complicado, aí vaga para Libertadores vai ficar difícil, né, cara? Pra pré tá em aberto ainda, né? O próprio Vasco ontem perdeu, né? Tem alguns jogos ainda para acontecer nessa rodada, mas é desanimador, né, mano? É desanimador demais, mano. É desanimador, o time foi lá, joga bem contra o Bahia, ganha, joga bem contra o Vasco, ganha, aí empate contra o Flamengo, aí tu fala, porra, o jogo contra o Bragantino tem que ganhar. É 3 pontos. Entendeu? Não que seria fácil, mas era obrigação do São Paulo ganhar. Entendeu? A gente falou, ó, empatou com o Flamengo, é isso, faz parte, o Flamengo é melhor, tá no momento melhor, é isso, empate 2-2, agora o Bragantino tem que ganhar. Aí vai lá, empate, e perde, né, pô, empate, então vai lá e perde, e não satisfeito, perde na atuação que teve, né? Porque se o time perde, pô, gente, o time jogou bem, produziu, o goleiro fez 15 defesas, 3 bolas na trave, teve pênalti marcado,
aí a gente até dá uma passadinha de pano, né? Agora, não teve nada disso. Não teve mobilização, os caras não entenderam a importância do jogo. O São Paulo esse ano, nesse brasileiro, perdeu um absurdo de pontos bobos, principalmente jogando em casa. Já falamos muito aqui sobre isso. E os 3 pontos que a gente perdeu ontem, foi mais 3 pontos de muitos que a gente perdeu e que vai fazer falta na frente. É capaz de acabar o ano, caramba, mais 2 pontinhos, 3 pontinhos ali, aí a gente conseguindo vaga direta. Capaz nem direto e nem pra pré. A gente vai falar, pô, faltou 1 ponto pra ir pra pré-Libertadores. Entendeu? O natural, tipo assim, o time perdeu tanto ponto bobo em casa, que o natural é ser punido lá na frente, né? Quando acabar a temporada. Quando acabar o ano. Entendeu? Isso aconteceu, cara. Não vou lembrar agora qual ano que foi. Não sei se foi em 2020. Eu acho que foi em 2022, se não me engano. Acho que foi em 22. Né? Que o São Paulo teve até uma boa reação no segundo turno do Brasileirão, né? Fez o Campeonato Brasileiro muito ruim, né? Aí depois conseguiu emendar a sequência boa no segundo turno. E a gente ficou, se não me engano, foi a 3 pontos de ir para a Libertadores. Né? Você vê, é capaz disso acontecer esse ano. Ainda acho, tá? Como do jeito que eu sou trouxa, idiota, torcedor, né, ele tem muito torcedor que ele é bobo, né? Que idiota, eu sou um desse, tá? Eu assumo. Eu ainda acho que vai pegar uma pré. Tá? Acho que vai pegar uma pré ainda. Mas, cara, é desanimador. É completamente desanimador. Você viu o que o São Paulo apresentou em campo ontem. Muito desanimador. Muito desanimador. Entendeu? Aí, rapaz, vamos lá para a coletiva do Crespo, tá? Para a coletiva do Crespo. Antes da gente ir para a coletiva do Crespo, deixa eu falar sobre o assunto aqui, né? Que isso aqui é um negócio nojento. Tipo assim, a gente vê as coisas no campo e eu gosto sempre de falar uma coisa para vocês que é o seguinte, né, cara? O campo fala. As coisas não acontecem por acaso. Entendeu? Quando a bola do seu time bate na trave, não é por acaso. Quando a bola entra, não é por acaso. Entendeu? Futebol tem muito imprevisível, né? De que, né, o adversário pode ser mais fraco, pode ganhar do mais forte. Tem essa parte que é imprevisível. Agora, o futebol também tem a parte, né, que ele é muito justo. Né? Que é muito justo. E o time do São Paulo em campo, ele só reflete o que é a gestão. Ele só reflete as atitudes da diretoria do São Paulo. Entendeu? O time do São Paulo em campo que a gente viu ontem, né, contra o Bragantino, que a gente viu contra o Mirassol, é o retrato, tá? É o retrato do que é Casares e companhia. O retrato. As coisas não acontecem por acaso, tá? Flamengo e Palmeiras brigando todo ano, não é por acaso. Um dos dois vai ser tetra primeiro que o São Paulo, não é por acaso. Entendeu? As coisas não são por acaso. Não é sorte, entendeu? É competência e incompetência. Aí, primeiro que é o seguinte, no jogo contra o Flamengo, que foi o primeiro jogo na Vila, o fanfarrão do presidente, né? O fanfarrão do presidente, ele não foi para a Vila para acompanhar a delegação, né? Que geralmente não. Todas as diretorias acompanham, né? E eu tenho pelo menos um membro da diretoria tá lá, né? Com a delegação para os jogos. O Casares já não estava no jogo contra o Flamengo. Não tá. Não sei por que ele não foi. Né? Não sei. Não sei se ele estava com medo de ser cobrado, que a torcida xingar ele, fazer uma homenagem para ele, mandar ele tomar caju. Né? Não sei o porquê que ele não foi. Aí, rapaz, ontem também ele não foi. Aí, lembro disso da informação que ele estava com um problema de saúde, né? Tava com problema de saúde. Vocês sabem onde o Casares estava horas antes do jogo contra o Bragantino? Ele estava em Interlagos, tá? Acompanhando a Fórmula 1. Acompanhando a Fórmula 1. Enquanto tinha 10 mil guerreiros, 10 mil heróis lá na chuva na Vila Belmiro, né, cara? Na chuva, né? Com medo de, né, com risco de ficar doente, né? Pegar gripe, né? Ir lá torcendo pro time, 10 mil pessoas, enquanto o Bonitão tava na Fórmula 1. Entendeu? Enquanto o Crespo estava se matando para montar esse arremedo do time, né? Porque é um arremedo, né? É um catado, porque não sobrou ninguém, né? Porque os melhores jogadores, os jogadores decentes que o São Paulo tem, né? Tecnicamente, que eu falo, né? Estão tudo machucado, porque aquele açougue não recupera ninguém, né? Só que eu acho que também não é só o DM, né? Acho que também tem muita preparação também, porque uma coisa é o quanto o jogador fica de tempo lá, né? E demora para sair do DM, mas também tem porque tem tanta lesão.
né? E o motivo de por que ter tanta lesão tem nada a ver com o DM, porque o DM recupera, né? São Paulo pode ter o melhor DM do mundo, o cara entrar no dia e sair no outro recuperado, mas mesmo assim não vai mudar a quantidade de jogadores que se machucam, né? Isso é uma questão que tem que ver. Aí o Crespo que, né, tava lá também se matando na Vila Belmiro naquela chuva lá para montar esse arremesso de time. E o Bonitão lá em Interlagos estava acompanhando a Fórmula 1, né? Algumas horas antes ali do jogo começar. E ele não foi para Vila Belmiro ver o jogo, cara. Acompanhar a delegação, torcer, apoiar. Não sei porque que ele não estava. E não posta também nada no Instagram, né? Curioso, né? Tiveram que flagrar ele lá na Fórmula 1, né? Porque ele não postou no Instagram. Por que ele não postou, cara? Não adora postar as coisas, aparecer, né? Adora aparecer, leão de rede social, sumiu o Bonitão, né? É uma palhaçada, né, cara? O São Paulo está largado às traças, entendeu? Largado às traças, tá? O São Paulo, um clube destruído. O São Paulo, no modelo associativo, né, que é o que é hoje, o que sempre foi, o São Paulo, modelo associativo, o São Paulo acabou. O São Paulo acabou. Só uma coisa nova, ou até pessoas novas competentes na diretoria no associativo, seria positivo. Só que a gente sabe que as pessoas competentes, infelizmente, não têm força política para chegar, né, cara, e competir, né, como candidato para ser presidente, porque a grande maioria da situação e a grande maioria é incompetência. No conselho tem gente boa, tem gente competente, só que são poucas pessoas. E essas poucas pessoas não têm tanta força política para conseguir ser candidato, conseguir bater de frente com a situação e, consequentemente, ser presidente. Entendeu? As pessoas capacitadas que lá tem, poucas, né, no conselho, mas não tem força política. Entendeu? Então, tipo assim, cara, o São Paulo no modelo associativo, ele tá acabado, mano. São Paulo, modelo associativo, São Paulo morreu. O São Paulo só vai voltar a ser o que ele foi, só vai voltar a ser protagonista quando acontecer algo novo, né? Ou pessoas novas assumir aí a diretoria, como não sei, né? Ou virando SAF, uma SAF decente, né? Porque tem SAF que é indecente, tem SAF aí, né, que é vagabunda mesmo, entendeu? Tem muita coisa errada, né? Vocês viram o que aconteceu com a SAF do Vasco lá, né? Com aquela 777 lá, né? Dando calote, né? E o caramba 4. Né? Só que aquele negócio, existe, como eu sempre falo para vocês, modelo associativo tem competente e incompetente. SAF é a mesma coisa, entendeu? Tem 1 milhão de SAF ruim, mas também tem as SAFs boas. Eu acho que o caminho natural, né? Caminho natural não, que eu acho que não vai acontecer tão cedo que a pode virar SAF, mas eu acho que é o modelo aí que eu mais consigo ver o São Paulo voltando a ser o São Paulo, que é se tornando SAF, e evidentemente para uma SAF competente, não para qualquer um. Eu sempre fui muito pé atrás com SAF, né? Mas eu já desisti, eu me rendo a SAF. Só que uma SAF competente, tá? Porque como eu falando, né? Muita gente pensa que, nossa, virou SAF, agora sim vamos ganhar tudo. Não é assim, cara. SAF é uma empresa, entendeu? E muitas empresas, cara, vai à falência, por exemplo, né? Então não é assim. Vocês estão vendo lá o Botafogo foi campeão da Libertadores, brasileiro lá legal, mas os caras estão putos lá com o texto, né? Porque tem um monte de problema aí, né? Com justiça, que não sei o que lá, né? Os caras estão putos lá com ele. Entendeu? A SAF do Vasco, vou nem falar. A SAF do Galo, Jesus amado. Né? Então, tipo assim, não é uma salvação, mas eu acho que, assim, é uma luz no fim do túnel, entendeu? Porque eu nunca, irmão, mas nem na minha cabeça é muito claro que com Casares, Belmonte, Márcio Calormagno, Outen Aires, né, Chapecó, que vai saber o que esse rapaz faz no São Paulo que eu não sei, Nelsinho, com esse rapaz aí, não consigo ver nenhuma chance do São Paulo voltar a ser competitivo, voltar a ser o que sempre foi. Entendeu? O São Paulo, modelo associativo, acabou, tá? E eu sempre faço essa ressalva que né? Vou repetir. No conselho tem pessoas boas e competentes, tá? Não que essas pessoas que estão no São Paulo sejam pessoas ruins, né? Que a gente fala no sentido de competência, né? De serem competentes, de fazer um bom trabalho, de fazer uma boa gestão. No conselho tem gente competente, cara. Tem gente boa para assumir o São Paulo, só que essas pessoas não têm força política, né? E sem força política, né? Sem puxar saco dos outros, você não consegue chegar lá em cima, né? Que é ser candidato e ser presidente. Entendeu? Então tá aí, um escândalo, o bonitão do presidente, né, cara, soltando notícia pra imprensa que tava com problema de saúde, né?
aí não vai pro jogo na Vila, aí não foi contra o Flamengo, não foi ontem e hora antes estava em Interlagos na Fórmula 1. Problema de saúde aí do Casares. Esse é o problema de saúde do Casares, Fórmula 1, entendeu? Pro jogo não vai, né? A torcida tava mandando ele tomar caju no estádio ontem. Não foi por quê? Será que foi por causa disso? Por causa da cobrança? Entendeu? Além da piada de mau gosto, que é colocar o time para jogar na Vila Belmiro. Uma piada de mau gosto, um escândalo, uma vergonha. Entendeu? Isso aqui é outro escândalo também. Entendeu? Pode ir pra Fórmula 1, vai pra onde tu quiser. Agora, tu tinha que estar lá no jogo na Vila Belmiro pra apoiar o time. Entendeu? Tinha que ir lá estar acompanhando o time. Os jogadores lá em campo, Crespo tomando chuva lá pra montar esse arremeio de time que deixaram pra ele. 10 mil guerreiros heróis estavam lá pra assistir essa patifaria. E o bonitão Interlagos passeando. Entendeu? Interlagos passeando. Pro jogo depois? Não foi não. Não foi não. Escândalo isso aqui, cara. Piada. O clube está largado. Tá? Está largado. Largado. O São Paulo, o modelo associativo, morreu. Acabou. Entendeu? Acabou. O técnico Hernan Crespo afirmou que continuará no comando do clube, encerrando qualquer dúvida sobre o seu futuro no São Paulo. Coitado do Crespo, te desejo muita sorte, gosto muito de você, acho você um bom técnico, né? Mas vai ter que ter paciência para conviver mais um com Casares, Belmonte, Demi, que não recupera ninguém. Boa sorte para você, meu amigo. Boa sorte aí, porque você é um dos poucos que entende a realidade do São Paulo hoje, tanto que deu uma aula na entrevista de quinta-feira contra o Flamengo, na quarta-feira contra o Flamengo, né? Uma aula de realidade, de saber o que está acontecendo, de saber e entender o momento que o clube está vivendo, porque os caras da diretoria estão preocupados com outra coisa, estão preocupados com o FIP de Cotia, né? Está preocupado, né, em quem vai ser o Casares, está preocupado em quem vai ser o candidato dele no ano que vem, né? Preocupado em ir para Interlagos ver Fórmula 1, está preocupado com isso, entendeu? Preocupado com isso. Aí o Crespo falou o seguinte, abre aspas, eu vou ficar, a gente vai ficar. Temos muito trabalho para fazer. Precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tem um contrato e vamos tentar um ano a mais, fecha aspas, para o Crespo. Tá? Crespo evitou dar justificativa racional sobre o motivo de anunciar sua permanência. Né? Já que teve um jogo recente que ele falou que não sabia se ficava. Né? Só que ele não quis dar uma justificativa racional porque ele vai ficar. Ele falou o seguinte, abre aspas. Boa pergunta. Muitas vezes o sentimento não tem razão. Então, é o que eu falei. Quando ligaram para mim, o São Paulo estava lutando para não cair. O São Paulo chamou e eu estou aqui, porque o São Paulo é grande e eu quero estar aqui. Temos outro ano juntos e vamos ver o que vai acontecer. Se temos base para seguir ou não, vamos ver. Haverá mudanças. Vamos acreditar e ter esperança. Talvez não serei eu o protagonista, pois se precisa de muitos anos, mas eu cheguei aqui e claramente quando chego a um clube, tento agregar valor, ajudar e quando sair, deixar melhor do que eu encontrei, fecha aspas, baita declaração, cara, baita declaração, ele até falou, ó, pode ser até que eu não seja o protagonista, eu acho que ele tá falando no sentido seguinte, ó, eu vim pra cá para ajudar a melhorar o clube, pode ser que na frente, quando o São Paulo estiver melhor, não seja eu o protagonista, né, que esteja no momento melhor para ganhar título, mas ele que tá aqui para ajudar. Esse que o objetivo dele é chegar no clube e quando deixar o clube melhor do que estava quando ele chegou, né? Baita declaração. E uma das esperanças que eu tenho, como ele falou, é o Crespo, porque ele é um cara competente, né? É um cara que não tem rodeios, não tem mentira, dá o papo reto na coletiva, fala o que tem que falar, entende a real situação do clube hoje, entendeu? Daquele bando de pateta, né, que na diretoria de São Paulo, que só sabe mentir pro torcedor. Né? Ou querer enganar o torcedor, porque pode enganar uma meia dúzia e eu não vou enganar, nunca, entendeu? E ele é um dos caras que eu tenho esperança, né, que a gente esteja um ano tranquilo ano que vem, né, que não passe mais sufoco, a esperança é o Crespo, entendeu? Porque de longe é o cara que eu mais confio e acredito lá, é nele, não em Casares, Belmonte, isso aí pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem nem não fala desses caras, né? Não tem o que falar desses caras aí. Aí é óbvio que perguntaram para ele sobre a questão dos problemas físicos, tanto lesão. Né? Ele falou o seguinte, abre aspas, eu acho que é mais grave do que o departamento médico. Todos somos culpados por essa situação. É uma coisa que acontece há muitos anos e temos que resolver. É uma coisa geral, não há só um culpado. Igual quando se toma um gol. Não é culpa só da defesa.
Todos nós tentamos fazer o melhor e tem coisa que acontece. Neste momento, temos que ir com calma e quando acabar a temporada ver onde podemos melhorar. É isso, cara. Olha a declaração do cara. É isso. Falando aí, né, sobre a realidade do clube, falando que essa questão de lesão não é de agora, é de muitos anos, desde quando ele estava 4 anos atrás no São Paulo, né, falou que tem que acabar a temporada para ver e resolver isso, entendeu? Todas as declarações cientes. Aí, a mesma pergunta sobre o jogador machucado, há 2, 3 semanas atrás, o Casares deu entrevista e falou, não, é que o Demi é ótimo, temos os melhores profissionais, né, todos os melhores profissionais estão no São Paulo, ele fala isso, falou. Aí teve a declaração do Crespo agora, que é coisa que acontece há muito tempo, que é algo que tem que resolver e não é culpa só do DM, todo mundo é culpado. Olha a diferença da declaração, olha a diferença da realidade, entendeu? Aí fizeram uma pergunta pra ele, que eu achei que foi até uma pergunta meio sem sentido, que é o seguinte, perguntaram pra ele como ele avaliou o presidente, que é o Casares, né? Então, tipo assim, uma pergunta meio que, né, o cara não vai falar ali, né, cara? Talvez até o que ele acha, mas ele não vai falar, né? Aí ele falou o seguinte, abre aspas, controlo o que eu posso controlar. Essa pergunta é para a torcida e para o presidente, exatamente. O ponto é, precisamos de ordem. Onde vai o jogador? Onde vai a comissão? Onde vai a diretoria? E cada um responde por aquilo que foi contratado. Eu não sou torcedor. Eu aprendi a amar o São Paulo, mas não vou falar como torcedor. Tampouco como presidente, fecha aspas. É isso, é um tipo de pergunta que, cara... Tipo assim, vai falar pro técnico como é que ele vê o presidente, cara? O cara não vai expor, talvez ele ache um monte de coisa, né, do presidente, mas ele não vai falar, né? Ele falou, ó, quem tem que fazer a pergunta, você tem que fazer a pergunta pro presidente e pra torcida. E é o correto, né? O cara não vai, né, pô, falar, não, é que a gestão é muito ruim, né? Vem todo mundo da base, dívida aumentando, não paga o dia demais, o cara não vai falar isso, né? O cara não vai falar isso daí, entendeu? Baita coletivo do Crespo, né? Também achei que ele foi mal ontem a escalação, tá? Só para ressaltar aqui. Mas é um dos caras que eu acredito, que eu vejo que ele tá ali para ajudar o clube. Ele é um cara competente, é um cara correto, né? E as declarações dele são excelentes. Com o pé no chão, sabendo onde tá, sabendo que tem muito trabalho para ser feito, sabendo que tem muita coisa para mudar, né? Não botou culpa em ninguém, né? Que o DM é um lixo, tem que mandar todo embora. Não falou isso, falou que a culpa é de todo mundo, né? Um cara consciente. Um cara que sabe onde é que ele tá, sabe a situação atual, né? E tá aí pra ajudar, cara. Acho que não tem, como técnico, não tem ninguém melhor do que ele agora. Entendeu? Ninguém melhor do que ele agora. Entendeu? Então, tipo assim, cara. É isso, rapaziada. Tem muito o que falar aí não, né? Triste a derrota do São Paulo, mas só reflete aí o que é essa gestão patética, essa gestão lixo aí do São Paulo, né? Aí tem essa bizarrice que é o bonitão lá, né? Passeando na Fórmula 1. É uma brincadeira de mau gosto, né, cara? É uma piada de mau gosto, né? Quer ir pra Fórmula 1, vai. Mas depois vai junto com a delegação pra Vila Belmiro. Vai chovendo, vai lá ver o jogo, vai lá acompanhar, apoiar o time. Não, presidente, não corre não. Com medo de ser cobrado? Deve ser isso. Né? Do jeito que ele é frouxo, que é bundão, né? Um cara que não deixa nem os comentários do Instagram ativados, é porque o cara é frouxo, é bundão, né? Se o cara não consegue nem ver um comentário de uma crítica falando fora Casares, imagina ele para ir pro estádio. Por isso que ele corre, né? Esse fanfarrão e o pior presidente da história do São Paulo. O pior. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.